Meu nome é Francisco. Sou fazendeiro aqui na cidade do Texas, nos Estados Unidos. Sempre fui apaixonado pela vida no campo, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer. Mas tem uma história que me arrepia só de lembrar. Algo que mudou minha vida para sempre e que hoje vou contar para vocês. Era uma noite fria de inverno, daquelas que o vento uiva lá fora e faz a gente se encolher debaixo das cobertas. Eu estava terminando de fechar o celeiro, certificando-me de que os animais estavam seguros, quando percebi uma luz fraca se aproximando pela estrada de terra. À primeira vista, pensei que fosse algum vizinho com problemas, mas conforme a luz se aproximava, percebi que era uma lanterna sendo segurada por um homem alto, de chapéu e roupas gastas, que parecia sair direto de um filme antigo. Ele chegou até a minha porteira e, com uma voz rouca e cansada, me pediu abrigo. Disse que estava perdido e que havia caminhado por horas. Seu olhar era estranho, penetrante, como se estivesse sondando minha alma. Mas, na roça, a gente sempre ajuda quem precisa, e eu não seria diferente. Convidei-o para entrar, ofereci um café quente e um lugar para passar a noite. Sentado à mesa da cozinha, ele contou uma história meio desconexa sobre estar procurando por algo que perdeu há muito tempo. Não entrou em detalhes e eu, por respeito, não insisti. Notei que ele carregava um medalhão antigo pendurado no pescoço, com uma inscrição que não consegui decifrar. Quando perguntei sobre aquilo, ele apenas sorriu de um jeito estranho e disse que era um amuleto de família. Depois do café, mostrei a ele o quarto de hóspedes. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e disse que partiria ao amanhecer. A noite seguiu tranquila, mas uma sensação de inquietude tomou conta de mim. O olhar daquele homem não me saía da cabeça. Na manhã seguinte, acordei cedo como de costume, esperando encontrar o homem para um café da manhã antes de ele seguir seu caminho. Mas ao abrir a porta do quarto de hóspedes, encontrei a cama impecavelmente arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. Sobre o travesseiro, havia um bilhete escrito com uma caligrafia antiga: "Obrigado por sua hospitalidade." Olhei em volta, mas não havia sinal dele. Saí para procurá-lo pelo terreno, chamando seu nome, mas foi em vão. O estranho havia desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido. A única prova de sua visita era o bilhete. Achei a situação bastante esquisita, mas continuei minha rotina. Porém, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Mal sabia eu que aquele encontro seria o início de uma série de eventos aterrorizantes que abalariam minhas crenças e me fariam questionar a realidade ao meu redor. Nos dias que se seguiram à visita do estranho, a fazenda parecia envolta em uma atmosfera diferente, mais pesada e carregada. No começo, eram apenas pequenas coisas que poderiam ser facilmente descartadas como coincidências. Um portão que eu tinha certeza de ter fechado estava aberto pela manhã. O cachorro, sempre tão calmo, agora latia incessantemente para o celeiro durante a noite. Na primeira semana, notei que alguns dos animais estavam agitados. As galinhas, normalmente tão barulhentas e felizes, estavam silenciosas e recuadas. O gado parecia inquieto, os olhos sempre fixos em algo que eu não podia ver. Fiquei preocupado, mas atribuí isso ao clima frio e instável. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um som vindo do celeiro. Era um barulho baixo, quase como um murmúrio, mas o bastante para me deixar alerta. Peguei a lanterna e fui verificar. Ao abrir a porta, tudo parecia normal, exceto pelo cheiro de enxofre no ar, forte e nauseante. Revirei o lugar, mas não encontrei nada fora do comum.
Voltei para casa com a sensação de que algo ou alguém estava observando cada passo que eu dava. No dia seguinte, decidi revisar as cercas da propriedade. Enquanto caminhava pelos limites da fazenda, percebi algo estranho. Marcas de pegadas profundas na lama, mas não eram pegadas normais. Pareciam pegadas humanas, mas com garras. Meu sangue gelou. Pensei que poderia ser algum animal selvagem, mas as marcas eram demasiado precisas e definidas para isso. Conforme os dias passavam, as ocorrências ficaram mais assustadoras. Certas noites, eu acordava com uma sensação de peso sobre o peito, como se algo invisível estivesse me sufocando. Acordava suado, ofegante, mas sem qualquer sinal de explicação. Em uma dessas noites, ao olhar pela janela, vi uma figura escura parada perto do celeiro. Pisquei e a figura havia sumido, deixando-me com a dúvida se era real ou fruto da minha imaginação. Minha esposa, Clara, também começou a notar as coisas estranhas. Ela relatava sentir um frio inexplicável na casa, mesmo com a lareira acesa. Nosso filho pequeno, Pedro, começou a ter pesadelos frequentes e acordava gritando sobre um homem escuro no quarto dele. Tentei acalmá-lo, dizendo que eram apenas sonhos, mas no fundo eu sabia que havia algo muito errado. Então, numa manhã, a coisa quebrou. Encontrei uma de nossas vacas morta no pasto. Havia marcas de cortes profundos, como se tivesse sido atacada por uma fera. Mas não havia sinais de luta, nem sangue espalhado. Apenas o corpo inerte do animal, com olhos vidrados e assustados. A morte da vaca foi a gota d'água. Decidi procurar ajuda na cidade. Fui até o bar local, onde os mais velhos sempre se reuniam para contar histórias. Contei a eles sobre os estranhos acontecimentos, esperando que alguém tivesse uma resposta. Foi aí que um dos mais antigos moradores, seu Antônio, levantou os olhos do copo e disse: João, o que você está descrevendo aí me lembra uma história antiga dessas terras. Dizem que um fazendeiro foi injustiçado e morto por aqui, há muito tempo. Desde então, seu espírito busca a vingança. Ele aparece como um homem perdido, mas deixa um rastro de destruição. Ao ouvir aquilo, um frio percorreu minha espinha. As descrições batiam exatamente com o homem que apareceu na minha fazenda. O estranho visitante não era apenas um homem perdido. Ele era o início de um pesadelo real. Naquela noite, depois da conversa com seu Antônio, voltei para casa mais apreensivo do que nunca. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, e eu não conseguia parar de pensar no homem estranho que apareceu na fazenda. Será que realmente estávamos sendo assombrados por um espírito vingativo? Tentei dormir, mas a inquietação não me deixava em paz. O relógio marcava 3 da manhã quando fui despertado por um barulho ensurdecedor vindo do celeiro. O som era tão alto e estridente que parecia perfurar meus ouvidos. Pulei da cama, peguei minha lanterna e uma espingarda, e corri para ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta do celeiro, a visão que tive me fez gelar até os ossos. Todas as vacas estavam mortas, deitadas no chão em posições grotescas, como se tivessem sido arremessadas. Havia marcas de mãos ensanguentadas espalhadas pelas paredes, como se alguém tivesse se arrastado por ali. Um cheiro forte de enxofre tomava conta do lugar, misturado com o cheiro de sangue fresco. O pavor tomou conta de mim, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Avancei pelo celeiro, examinando as marcas e os corpos dos animais. Parecia impossível que algo assim pudesse ter acontecido tão rapidamente e sem fazer mais barulho do que aquele que me despertou. Enquanto eu caminhava entre os corpos,
Senti uma presença. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando me virei, não havia ninguém. Apenas a escuridão e o silêncio opressor. De repente, ouvi um sussurro. Era baixo e indistinto, mas o suficiente para me fazer arrepiar. A voz parecia estar em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Você não deveria ter ajudado aquele homem, dizia a voz. Agora, você vai pagar por isso. Tentei encontrar a fonte do som, mas tudo o que vi foram sombras se movendo nas paredes, criando formas horríveis e distorcidas. Comecei a sentir uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me sufocando. Lutei para respirar, tentando me manter consciente. Corri de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Acordei Clara, que estava em choque ao ver meu estado. Contei a ela o que tinha acontecido no celeiro, e ela, embora assustada, tentou me acalmar. Decidimos que precisaríamos de ajuda mais urgente, e no dia seguinte, procuraríamos um padre ou um especialista em fenômenos paranormais. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Cada som parecia ampliado, cada sombra, uma ameaça. Sentia como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Não consegui pregar o olho até o amanhecer, quando o primeiro raio de sol finalmente atravessou a janela, trazendo uma sensação momentânea de alívio. Ao amanhecer, corri para o celeiro, esperando encontrar algo diferente, mas tudo estava exatamente como eu havia deixado na noite anterior. Os corpos dos animais, as marcas de mãos ensanguentadas, o Cairo de enxofre. Não era um pesadelo, era real. Aquela experiência me marcou profundamente. Eu sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinho. A ajuda de seu Antônio e de outros moradores mais experientes poderia ser crucial para entender e resolver o mistério. E, acima de tudo, eu precisava proteger minha família dessa presença maligna que parecia determinada a nos destruir. Depois daquela noite aterrorizante no celeiro, eu sabia que precisava de respostas. Na manhã seguinte, fui direto até a cidade procurar seu Antônio. O bar estava quase vazio. Apenas alguns rostos conhecidos se reuniam nas primeiras horas do dia. Encontrei seu Antônio no mesmo lugar de sempre, com um olhar sério e preocupado. Seu Antônio, preciso da sua ajuda. Não sei mais o que fazer, disse eu, com a voz trêmula. Ele me olhou por um momento, como se estivesse medindo o peso das minhas palavras. Então, fez um sinal para que eu me sentasse. João, o que você descreveu não é algo que se vê todo dia. Essas terras têm uma história sombria, e acho que está na hora de você saber mais sobre isso. Ele começou a contar a história de um fazendeiro chamado Raimundo, que viveu ali há muitas décadas. Raimundo era um homem justo, mas sofreu uma grande injustiça. Ele foi acusado de roubo por um grupo de homens influentes na cidade, que queriam tomar suas terras. Acabou sendo linchado e morto de maneira brutal. Antes de morrer, jurou vingança, prometendo que sua alma nunca encontraria descanso até que a verdade fosse revelada. As pessoas dizem que ele ainda perambula por essas terras, procurando justiça. O espírito dele, João, pode estar por trás de tudo isso que você está enfrentando. As descrições do velho Antônio batiam exatamente com o homem estranho que apareceu na minha fazenda. A sensação de ter abrigado um espírito vingativo me deixou apavorado. Mas agora eu sabia com o que estava lidando, e precisava encontrar uma maneira de resolver isso. Seu Antônio, o que eu posso fazer para acabar com isso? Perguntei, desesperado. Você precisa encontrar a verdade sobre o que aconteceu com Raimundo. Se conseguir provar a inocência dele,
Talvez o espírito encontre paz. Voltei para casa com uma missão clara, mas não sabia por onde começar. Decidi ir até o arquivo público da cidade, onde os registros antigos são mantidos. Passei horas folheando documentos, procurando por qualquer pista que pudesse me ajudar a entender mais sobre o caso de Raimundo. Depois de muita pesquisa, encontrei um velho jornal que relatava o incidente. Havia menções de testemunhas que, na época, contestaram as acusações contra ele, mas foram silenciadas pela pressão dos homens influentes. Com essas novas informações, voltei a conversar com algumas das famílias mais antigas da região. Uma senhora idosa, Dona Marilda, lembrava-se vagamente de ouvir histórias de seu pai sobre o caso. Ela mencionou que um dos homens que lideraram o linchamento havia confessado, em seu leito de morte, que tudo não passou de uma armação para tomar as terras de Raimundo. Agora eu tinha uma prova concreta. Levei essa informação ao pároco da cidade, que concordou em realizar uma cerimônia para tentar libertar o espírito de Raimundo. Naquela noite, nos reunimos na minha fazenda, perto do celeiro onde os eventos estranhos começaram. O padre conduziu as orações, e eu li em voz alta o relato da injustiça cometida contra Raimundo. Durante a cerimônia, senti uma presença forte, como se algo estivesse sendo libertado. O vento ficou mais forte, e uma sensação de alívio tomou conta do lugar. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora se dissipavam com a luz das velas. Ao final, o padre olhou para mim e disse: João, acredito que o espírito de Raimundo encontrou paz. Você trouxe a verdade à tona, e isso era o que ele precisava. A partir daquela noite, a fazenda voltou a ser tranquila. Os barulhos estranhos cessaram, os animais estavam calmos, e Pedro parou de ter pesadelos. Mas as marcas daquela experiência ficaram comigo. Aprendi que a verdade tem um poder libertador e que, às vezes, precisamos enfrentar nossos medos mais profundos para proteger aqueles que amamos. A história que eu vou contar hoje é algo que eu jamais imaginei viver. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre achei que a vida aqui em Kansas era a definição de tranquilidade. Mas a verdade é que essa tranquilidade foi abalada de forma que eu nunca pensei que fosse possível. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava relaxando na sala de estar. Tinha trabalhado o dia todo no meu trabalho como mecânico, e o plano para a noite era simples: assistir um pouco de TV e tomar uma cerveja. Não havia nada de especial no meu programa, apenas uma típica noite em casa. Aquela noite estava particularmente silenciosa. O vento estava calmo, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som da televisão e o ocasional latido dos cães lá fora. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do porão. Não era um som qualquer. Era como se algo estivesse se arrastando. Aquele tipo de barulho que te faz parar e pensar: o que diabos foi isso? Eu tentei ignorar o som, pensando que poderia ser uma rachadura no encanamento ou algo similar. Mas a sensação de inquietação não me deixou em paz. Decidi ir verificar, mesmo sabendo que provavelmente era algo banal. Peguei uma lanterna, uma ferramenta que eu sempre deixava por perto para esses casos, e fui em direção ao porão. Descer as escadas para o porão foi um pouco desconfortável. O chão rangia a cada passo e a escuridão só aumentava a sensação de desconforto. Quando cheguei lá embaixo, o ambiente estava um pouco úmido e frio, o que não era incomum para um porão. Mas o que me chamou a atenção foi que a luz estava piscando. Era como se estivesse prestes a se apagar a qualquer momento. Eu não sou exatamente o tipo de cara que se assusta facilmente,
mas a visão de uma caixa se movendo sozinha foi o suficiente para me deixar preocupado. Era uma caixa velha que eu usava para guardar ferramentas e que estava empilhada no canto do porão. O que me deixou ainda mais inquieto foi que a caixa estava se movendo de um jeito que não fazia sentido para mim, sem qualquer corrente de ar ou outro fator explicável. Decidi abrir a caixa, esperando encontrar algum rato ou outro animal que pudesse ter se escondido ali. Mas, para minha surpresa, a caixa estava vazia. Não havia nada lá dentro além de algumas teias de aranha. O barulho que eu havia ouvido não fazia sentido com o que estava diante de mim. Eu procurei por mais alguns minutos, mas não encontrei nada de fora do comum. A única coisa que eu consegui achar foi um cheiro estranho, um pouco metálico, que não consegui identificar. A sensação de desconforto só aumentava, e eu sabia que não havia muito mais a fazer ali. Voltei para a sala, tentando não pensar muito no que havia acontecido. O barulho havia parado e o porão estava agora em silêncio absoluto. Decidi que era melhor esquecer o ocorrido e tentar relaxar. No entanto, o sentimento de que algo estava errado não me deixava. Me deitei no sofá e tentei assistir TV, mas a sensação de desconforto persistia. Eu sabia que era apenas uma coincidência ou um problema banal, mas a estranheza do que tinha acontecido me deixou inquieto. Nada mais aconteceu naquela noite, mas a ideia de que algo estava fora do lugar não saiu da minha cabeça. Eu não fazia ideia do que estava por vir, mas aquele barulho e a caixa se movendo sozinha foram os primeiros sinais de que algo muito estranho estava prestes a começar em minha vida. Na manhã seguinte, eu estava tentando voltar à rotina normal. A noite anterior havia sido agitada, e eu estava determinado a não deixar aquele barulho me perturbar mais do que o necessário. A vida continuava e, como sempre, o primeiro passo do dia era checar o correio. Naquele dia, no entanto, havia algo mais que me chamava a atenção. Enquanto eu pegava a correspondência, notei que o caminhão de mudança estava estacionado na casa ao lado. O velho vizinho, o Sr. Thompson, havia se mudado para uma casa de cuidados, e agora um novo morador estava se mudando para o lugar. Eu não conhecia os detalhes, apenas que alguém estava lá e parecia estar se instalando. Depois do café da manhã, decidi ir lá e me apresentar. Pensei que seria uma boa ideia conhecer o novo vizinho e, quem sabe, criar um laço amigável. Afinal, uma boa vizinhança pode fazer toda a diferença. Quando cheguei na casa ao lado, que já estava meio bagunçada com caixas e móveis espalhados, vi um homem de meia-idade carregando uma caixa grande. Ele parecia estar um pouco cansado, mas não tão desconfortável quanto você esperaria de alguém que está no meio de uma mudança. Ele estava vestido de maneira simples, mas os olhos dele tinham uma expressão que eu não conseguia identificar bem, algo entre cansaço e uma pitada de mistério. Ei, você deve ser o novo vizinho, eu disse, tentando ser amigável. Sou o Mike, moro aqui do lado. Ele levantou a cabeça, e eu percebi que ele estava um pouco surpreso. Ai, olá. Sou o Mr. Johnson. Prazer em conhecê-lo, respondeu ele, com um sorriso um tanto forçado. Eu me ofereci para ajudar com as caixas, e ele aceitou com um agradecimento. Enquanto ajudava, tentava puxar conversa para conhecê-lo melhor, mas a resposta dele era sempre curta e evasiva. Parecia que ele estava mais focado em se livrar da mudança e não em conversar. Durante a tarde, enquanto ajudava a descarregar as últimas caixas, notei que a casa estava um pouco diferente das outras ao redor. Havia algo no jardim e na disposição dos móveis que parecia estranho. Não que fosse algo necessariamente ruim, mas havia um toque de desordem e um quê de inquietação que não consegui explicar.
Depois que terminamos, Mr. Johnson agradeceu novamente e mencionou que ainda tinha muitas coisas para fazer. Eu me despedi e voltei para casa, mas não pude deixar de pensar em como ele parecia um pouco fora do comum. Não era exatamente que ele fosse hostil, mas havia algo de peculiar na maneira como ele evitava detalhes pessoais e como parecia sempre estar um pouco apressado. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas estranhas. As luzes da casa de Mr. Johnson ficavam acesas até tarde da noite, e eu não via ninguém se movendo dentro. Havia também uma sensação de que algo estava se movendo pela casa quando ninguém estava lá, como se houvesse uma presença invisível. Clara, minha esposa, percebeu o comportamento estranho dos cães também. Eles começaram a latir e uivar para a casa de Mr. Johnson, especialmente durante a noite. Eu tentei brincar com a ideia de que eles apenas estavam reagindo a novos cheiros ou sons, mas Clara estava inquieta e questionava se deveríamos nos preocupar com isso. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando, em uma noite, eu ouvi um som baixo e irregular vindo da casa ao lado. Parecia que alguém estava andando de um lado para o outro. Fui dar uma olhada, mas tudo estava escuro e silencioso. Quando perguntei a Mr. Johnson no dia seguinte, ele disse que estava apenas reorganizando algumas coisas e que o barulho era de móveis sendo ajustados. Eu queria acreditar que era tudo explicável, mas a série de eventos bizarros não parecia ter fim. E o comportamento reservado de Mr. Johnson só alimentava minha curiosidade e inquietação. Havia algo de estranho na maneira como ele estava se comportando, e o fato de ele ser tão reservado apenas fazia eu me sentir mais desconfortável. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava para acontecer. Havia uma sensação de que a calmaria do bairro estava prestes a ser quebrada, e Mr. Johnson parecia estar no meio disso tudo. A segunda-feira chegou, e após um fim de semana inquietante, eu estava mais do que pronto para voltar à rotina normal. Tinha algumas coisas para fazer na oficina e queria me distrair do desconforto crescente que sentia com o novo vizinho e os eventos estranhos na casa. Clara e eu decidimos que, apesar de tudo, deveríamos tentar manter a calma. No entanto, à medida que a noite se aproximava, a sensação de inquietação só aumentava. Os cães estavam mais agitados do que o normal, e não conseguiam parar de uivar e latir para a casa de Mr. Johnson. Eu tentei acalmá-los, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Depois do jantar, nos preparávamos para uma noite tranquila. Clara estava assistindo a um programa na TV, e eu decidi me deitar cedo, cansado do dia. Quando me deitei, a sensação de desconforto não me deixou. A casa estava em silêncio, com apenas o som da TV e o ocasional farfalhar dos cães no quintal. Às 11 da noite, um estrondo me acordou. O som era tão alto que parecia vir de dentro da casa, não apenas do porão. Sentei na cama, meu coração acelerado, e olhei para Clara, que estava acordada com uma expressão de preocupação. O que foi isso? Ela sussurrou. Eu não sabia responder. Então levantei-me rapidamente e fui em direção ao porão. Peguei a lanterna e a arma que mantenho guardada para casos de emergência. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos enquanto descia as escadas. Quando cheguei ao porão, a luz estava acesa novamente, e o cheiro metálico estava ainda mais forte. O que era mais perturbador era o fato de a luz piscar de forma intermitente. O barulho que eu tinha ouvido parecia ter parado, mas havia algo no ar que me deixava inquieto. Decidi investigar e comecei a olhar ao redor. O porão estava como eu havia deixado, exceto por um detalhe. Uma das caixas estava novamente se movendo sozinha. Não era uma movimentação pequena,
mas sim um balanço visível, como se algo estivesse dentro da caixa e estivesse tentando sair. Minha respiração ficou pesada enquanto me aproximava da caixa. Peguei a lanterna e iluminei o interior, mas estava vazio novamente. Não consegui entender o que poderia estar causando esse fenômeno. Tentei verificar os outros cantos do porão, mas tudo estava normal. Foi quando notei algo na parede. Havia uma mensagem escrita com uma substância escura que parecia ser sangue. A mensagem dizia: "Não deixem o estranho se aproximar." Meu sangue gelou e a sensação de terror se instalou completamente. A escrita parecia ter sido feita recentemente, e a ideia de que alguém estava tentando nos avisar ou nos ameaçar era aterrorizante. Apertando a arma com força, tentei me acalmar e pensei em uma explicação lógica. Poderia ser uma brincadeira de mau gosto ou um truque de alguém tentando nos assustar. Mas o cheiro metálico e a presença perturbadora faziam tudo parecer muito real. Com o coração batendo forte, decidi que era melhor sair dali. Subi as escadas rapidamente e fechei a porta do porão atrás de mim. Clara estava esperando no topo das escadas, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "O que aconteceu?" ela perguntou, seu tom de voz trêmulo. "Não sei, mas encontrei uma mensagem na parede do porão." Respondi, tentando manter a calma. "É melhor sairmos daqui." Nos arrumamos o mais rápido possível e fomos para o hotel mais próximo. Eu sabia que era um exagero, mas a sensação de insegurança e a mensagem perturbadora me faziam sentir que era a melhor decisão. Passamos a noite em claro, com Clara e eu tentando entender o que estava acontecendo e como lidar com isso. Na manhã seguinte, a sensação de terror ainda estava presente, mas tentamos manter a cabeça fria. Eu sabia que precisávamos tomar uma atitude. Se alguém estava tentando nos avisar ou nos assustar, era melhor descobrir o que estava realmente acontecendo e tomar providências. Decidimos que, na próxima vez, iríamos confrontar o que quer que estivesse nos assombrando. E enquanto eu tentava processar o que havia acontecido, sabia que a paz que eu pensava ter em minha vida estava definitivamente quebrada. O que quer que estivesse acontecendo, parecia que estava apenas começando. Na manhã seguinte, eu ainda estava abalado pelos eventos da noite anterior. O terror da mensagem no porão e o cheiro metálico persistiam na minha mente. Sabia que precisava fazer algo para resolver a situação, e isso incluía entender mais sobre o meu vizinho, Mr. Johnson. Afinal, ele parecia ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Decidi que a melhor maneira de lidar com a situação era descobrir mais sobre ele. Se houvesse alguma conexão entre os eventos estranhos e Mr. Johnson, eu precisava saber. Eu não acreditava em coincidências, e tudo estava me levando a acreditar que ele estava de alguma forma envolvido. Naquele dia, passei algum tempo conversando com os outros vizinhos. Perguntei a alguns sobre Mr. Johnson e se eles tinham qualquer informação relevante. Não foi fácil conseguir informações, pois muitos dos vizinhos eram discretos ou não conheciam o novo morador muito bem. Mas, depois de um pouco de insistência, um dos vizinhos mais antigos, o Sr. Davis, me contou algo interessante. Ele mencionou que a casa de Mr. Johnson tinha uma história. Antigamente, a casa pertencia a um homem chamado William Turner, que havia desaparecido há muitos anos. Turner era conhecido por seus interesses em ocultismo e práticas espirituais. As histórias sobre ele eram um misto de curiosidade e medo. Muitos diziam que ele estava envolvido em rituais estranhos e que sua casa tinha uma energia perturbadora. Após seu desaparecimento, a casa foi deixada em relativo abandono antes de ser vendida para o Sr. Thompson,
e agora estava na posse de Mr. Johnson. Essa revelação me deixou inquieto. Era um pedaço crucial do quebra-cabeça. Se Turner estava envolvido em práticas esotéricas e Mr. Johnson estava agora na mesma casa, havia uma conexão óbvia entre o passado e os eventos atuais. Decidi que precisava confrontar Mr. Johnson sobre o que eu havia descoberto. No entanto, eu sabia que precisava ser cuidadoso. Não queria acusá-lo de algo sem provas, mas também não podia ignorar os sinais. Naquela tarde, fui até a casa de Mr. Johnson novamente. Ele estava lá, aparentemente ocupado com o processo de arrumação. Quando cheguei, ele me recebeu com um sorriso nervoso e me convidou para entrar. A casa estava bem organizada, mas havia um aspecto estranho na decoração. Muitas coisas pareciam estar fora de lugar, como se houvesse uma tentativa de esconder algo. Eu mencionei casualmente sobre a história da casa e perguntei se ele sabia algo sobre o antigo morador. Mr. Johnson hesitou e, por um momento, parecia que ele estava tentando decidir o que dizer. Eu ouvi algumas coisas, ele começou, com um tom que tentava parecer casual, mas havia uma tensão subjacente na voz dele. William Turner era um sujeito peculiar, mas eu realmente não sei muito sobre ele. Só sei que ele tinha alguns interesses diferentes. Decidi não pressionar demais, mas percebi que ele estava escondendo algo. A maneira como ele evitava o olhar e como suas palavras eram cuidadosamente escolhidas me dava a sensação de que havia mais na história do que ele estava disposto a revelar. Bom, eu só estava curioso, eu disse, tentando parecer descontraído. Nada demais. Saí da casa de Mr. Johnson com uma sensação crescente de que havia algo mais em jogo. As pistas que eu tinha reunido até agora apontavam para algo mais sinistro. Eu precisava investigar mais sobre William Turner e suas práticas, então decidi ir à biblioteca local para ver se conseguia encontrar mais informações sobre ele. Na biblioteca, procurei por arquivos antigos e registros sobre William Turner. Encontrei algumas informações sobre ele em jornais antigos e em registros públicos. Turner havia sido um estudioso de ocultismo e tinha feito várias pesquisas sobre rituais e práticas esotéricas. Aparentemente, ele estava obcecado por manter uma conexão com o além e acreditava que poderia controlar forças além da compreensão humana. Havia menções de rituais realizados na casa e de uma atmosfera estranha que cercava o lugar. Tudo isso começava a fazer sentido. Se Mr. Johnson estava agora na mesma casa, e se ele estava interessado na mesma área de estudo, talvez ele estivesse continuando o trabalho de Turner ou até mesmo tentando terminar o que Turner havia começado. Com essa nova informação, voltei para casa determinado a descobrir o que mais poderia estar escondido. Se o que eu suspeitava era verdade, havia uma conexão direta entre as práticas de Turner e os eventos estranhos que eu estava vivenciando. Eu sabia que precisava estar preparado para qualquer coisa, pois o que estava descobrindo parecia ser apenas a ponta do iceberg. Eu também precisava alertar Clara e fazer com que ela estivesse preparada para qualquer eventualidade. Não sabíamos o que Mr. Johnson realmente queria, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. E eu estava determinado a descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Após minhas descobertas sobre William Turner e as práticas esotéricas, eu estava mais determinado do que nunca a entender o que estava acontecendo. As informações que eu consegui sobre o antigo morador e os eventos recentes me deixaram preocupado e decidido a enfrentar Mr. Johnson. Se ele estava continuando o trabalho de Turner, eu precisava confrontá-lo antes que a situação saísse completamente do controle. Na noite seguinte, decidi que era hora de uma visita final à casa de Mr. Johnson.
A ansiedade e a sensação de urgência estavam me consumindo, mas eu sabia que precisava ser corajoso. Clara estava nervosa e queria que eu ficasse em casa, mas eu a convenci de que precisava fazer isso sozinho. Dizia a mim mesmo que, se as coisas ficassem perigosas, eu poderia voltar rápido. Quando cheguei à casa de Mr. Johnson, percebi que a luz da varanda estava acesa e que a casa estava em silêncio. Havia uma sensação de expectativa no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Respirei fundo e bati na porta. Não houve resposta imediata, mas a porta se abriu lentamente, revelando Mr. Johnson com uma expressão estranha, que misturava cansaço e algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Oi, Mike. O que está fazendo aqui? Ele perguntou, com um tom que parecia mais ansioso do que amigável. Precisamos conversar, eu disse, tentando manter a firmeza na voz. Sobre o que está acontecendo e o que você está fazendo aqui. Ele hesitou por um momento, depois fez um gesto para eu entrar. A casa estava quieta, com uma sensação de opressão no ar. À medida que entrávamos, percebi que havia algo diferente na atmosfera. Havia uma sensação palpável de tensão, e o cheiro metálico estava de volta, mais forte do que antes. Eu segui Mr. Johnson até a sala de estar, onde ele se sentou em uma poltrona e me ofereceu um assento. Recusei e continuei a ficar em pé, sentindo que era mais seguro manter uma posição ativa. O que está acontecendo? Perguntei diretamente. Eu descobri sobre William Turner e suas práticas. Há algo acontecendo aqui, e eu preciso saber a verdade. Mr. Johnson ficou pálido e seus olhos se arregalaram um pouco. Ele olhou para o chão por um momento, como se estivesse pensando em como responder. Eu não queria que você descobrisse isso assim. Ele começou, com a voz tremendo ligeiramente. A verdade é que sim, eu tenho estudado as práticas de Turner. Ele deixou muitos escritos e artefatos, e eu estou tentando finalizar o que ele começou. O que exatamente você está tentando fazer? Eu perguntei, cada vez mais alarmado. Turner acreditava que podia manter uma conexão com uma outra dimensão, uma espécie de portal, explicou Mr. Johnson. Ele queria controlar e usar essa energia para obter poder. Eu comecei a estudar o que ele havia feito para entender melhor. Em certo ponto, percebi que ele havia falhado em sua tentativa. Algo ficou preso aqui, algo que não deveria estar. O medo e a tensão que eu estava sentindo aumentaram. Eu percebi que o que estava acontecendo era muito mais sério do que eu imaginava. E o que você fez para tentar resolver isso? Eu perguntei, sentindo uma sensação crescente de pavor. Eu tentei manter o equilíbrio e controlar a energia que Turner havia liberado. Mas não é algo simples. A energia tem sua própria vontade e, às vezes, não segue as regras. O que você e sua família estão vivenciando são apenas os efeitos colaterais dessa energia tentando se manifestar. Eu estava chocado. O que ele estava dizendo parecia muito além da minha compreensão, mas eu podia sentir que havia um fundo de verdade naquilo. E a mensagem no porão? Eu perguntei, minha voz se elevando um pouco. O que isso significa? A mensagem era uma tentativa de me comunicar, uma forma de avisar para que não interferissem. Eu estava tentando lidar com a situação sozinho para proteger todos, mas parece que a situação saiu do controle, disse ele, olhando para baixo com uma expressão de culpa. Antes que eu pudesse responder, uma energia estranha começou a se manifestar na sala. A luz piscava e o ambiente começou a ficar gelado. Eu podia sentir a presença que Mr. Johnson havia mencionado, algo invisível e opressivo. É melhor sairmos daqui, eu disse,
minha voz agora cheia de urgência. Não sabemos o que isso pode fazer. Mr. Johnson, agora visivelmente alarmado, assentiu e se levantou rapidamente. Nós saímos da casa e, enquanto o fazíamos, eu percebi que algo estava se movendo dentro da casa. Sombras se contorcendo nas janelas e o ar parecia vibrar com uma energia perturbadora. Saímos correndo e, enquanto íamos para o meu carro, o som de um grito baixo e angustiado veio de dentro da casa. Eu não olhei para trás, mas sabia que o que quer que estivesse lá dentro estava agora liberado de uma forma que ninguém poderia controlar. Decidimos que era melhor não voltar para casa e, após essa experiência, entendemos que a situação estava além de qualquer controle que pudéssemos ter. Eu e Clara nos mudamos para um local temporário enquanto lidávamos com a situação. O mais importante era que, apesar do medo e do caos, estávamos juntos e em segurança. A casa de Mr. Johnson ficou vazia, e logo ouvi rumores de que ele havia desaparecido. O que aconteceu ali foi um mistério para todos nós, mas a sensação de que algo muito ruim havia sido liberado ainda pairava no ar. Após o tumulto da noite em que confrontamos Mr. Johnson e a energia perturbadora na casa, a sensação de alívio por termos saído vivos foi imediatamente substituída por uma sensação de inquietação. A situação ainda estava longe de ser resolvida, e as perguntas sem resposta sobre o que exatamente havia sido liberado e como lidar com isso permaneciam. A primeira coisa que fizemos foi buscar ajuda profissional. Clara e eu entramos em contato com especialistas em fenômenos paranormais e historiadores locais para entender melhor o que havia ocorrido. Havia uma sensação de urgência para resolver o mistério e evitar que a energia liberada causasse mais danos. A princípio, pensávamos em manter distância e deixar o problema para trás, mas a gravidade do que aconteceu e o fato de que ainda havia uma ameaça invisível nos forçou a agir. O primeiro passo foi reunir todos os documentos e registros que pudéssemos encontrar sobre a casa e sobre William Turner. A biblioteca local e o arquivo da cidade tinham informações valiosas, e começamos a examinar cada pedaço de papel com atenção. A ideia era descobrir se havia algo que Mr. Johnson não havia nos contado ou se havia alguma pista sobre como resolver a situação. Passamos horas na biblioteca, investigando antigos jornais, registros e quaisquer outros documentos relacionados a Turner e à casa. Encontramos alguns detalhes adicionais que não havíamos visto antes. Turner tinha uma coleção de livros raros e manuscritos sobre práticas ocultas, muitos dos quais eram bastante obscuros e difíceis de entender. Havia também menções a ritualísticas complexas que pareciam estar associadas à criação de portais ou conexões com outras dimensões. Entre os documentos, encontramos um livro antigo com uma capa desgastada, que parecia ser um diário de Turner. O diário continha descrições detalhadas sobre experimentos e rituais que ele havia realizado, incluindo um sobre como manter o equilíbrio entre as dimensões. As anotações eram complicadas e estavam repletas de símbolos e diagramas que eu mal conseguia compreender, mas uma coisa estava clara. Turner havia tentado algo perigoso e parecia ter fracassado em manter o controle. Foi quando descobrimos uma página com um plano específico para selar qualquer energia que pudesse ter escapado. O ritual descrito parecia complexo, envolvendo várias etapas e a necessidade de itens específicos, como velas e símbolos que deveriam ser desenhados em certos pontos da casa. A ideia de tentar realizar esse ritual nos parecia arriscada, mas não tínhamos muitas opções. O que quer que Mr. Johnson tivesse liberado ainda estava em circulação, e a sensação de que a ameaça não estava completamente controlada era esmagadora. Se houvesse uma chance de resolver a situação, precisaríamos seguir as instruções que Turner havia deixado. Decidimos então voltar à casa para tentar realizar o ritual.
Preparar o ambiente foi um desafio. Precisávamos obter os itens descritos no diário, o que envolveu uma corrida para conseguir velas especiais e criar símbolos específicos. O ambiente da casa, agora silencioso e vazio, parecia carregar uma carga de tensão, como se estivesse esperando pelo que estava por vir. Na noite em que planejamos realizar o ritual, Clara e eu entramos na casa com uma sensação mista de determinação e medo. A casa estava em silêncio absoluto, e a sensação de que algo estava à espreita era palpável. Posicionamos as velas e começamos a desenhar os símbolos conforme indicado no diário. Eu me sentia desconfortável, mas o desejo de resolver a situação e proteger a nós mesmos era maior. À medida que começamos o ritual, o ambiente na casa começou a mudar. O ar ficou mais denso e frio, e eu podia sentir uma presença invisível se aproximando. Clara e eu mantivemos a calma e seguimos as etapas com precisão, tentando não errar em nenhum detalhe. Cada passo parecia crucial, e a sensação de que estávamos lidando com algo além da nossa compreensão era constante. Durante o clímax do ritual, as velas começaram a piscar e a luz parecia dançar pelas paredes. A energia na sala estava se tornando intensa e turbulenta. Eu pude ouvir sussurros baixos e indistintos, como se algo estivesse tentando se comunicar, mas as palavras eram inaudíveis. Com um último esforço, completamos o ritual. As velas se apagaram lentamente, e a sensação de tensão na casa começou a diminuir. O silêncio voltou a reinar, e a sensação de opressão que havia estado presente foi substituída por um sentimento de alívio. Parecia que havíamos conseguido selar a energia de volta. Saímos da casa com uma sensação de exaustão, mas também de realização. O que quer que tivesse sido liberado parecia estar novamente sob controle, e a casa estava finalmente em paz. No entanto, a experiência nos deixou com um profundo respeito e compreensão sobre o que pode acontecer quando lidamos com forças que não compreendemos completamente. Clara e eu decidimos que era hora de seguir em frente. Embora a casa de Mr. Johnson fosse agora um lugar de paz, sabíamos que a experiência nos mudará para sempre. Decidimos nos mudar para um novo lugar, longe das lembranças e dos horrores que havíamos enfrentado. Agora, sempre que olho para a casa, sinto uma mistura de alívio e reverência. A experiência foi aterrorizante, mas também uma lição sobre o que pode acontecer quando se mexe com o desconhecido. A vida seguiu em frente, e nós também seguimos em frente, com a esperança de que o passado não se repetisse. Meu nome é Harold, e sou um homem de 65 anos, vivendo sozinho em uma casa que tem mais história do que eu gostaria de lembrar. A história que vou contar começou há alguns meses, quando um novo vizinho se mudou para a casa ao lado da minha. Normalmente, mudanças na vizinhança não me incomodam muito, mas essa foi diferente. Rick, o novo morador, tinha algo peculiar que chamou minha atenção. Era um dia de primavera quando Rick chegou. A mudança foi rápida e silenciosa, algo que já deveria ter me alertado. Ele chegou com um caminhão alugado, e ao contrário de outros que se mudam, não havia caixas espalhadas pelo quintal ou um grupo de amigos ajudando na mudança. Apenas ele e um jovem que parecia ser seu ajudante. Eles descarregaram uma única caixa grande, coberta com um pano velho, e a colocaram cuidadosamente no meio do jardim. O que me estranhou foi o jeito que Rick tratava aquela caixa. Parecia que estava lidando com algo extremamente frágil ou valioso. Não era normal alguém dar tanta atenção a uma simples caixa durante uma mudança. Eu tentei cumprimentá-lo, mas ele apenas sorriu e fez um aceno de cabeça. Nada de conversa,
Nada de explicações. Nos dias seguintes, Rick começou a se instalar, mas sempre de um jeito reservado. Eu o via saindo e entrando, mas nunca o pegava no meio de uma conversa ou de um encontro casual. Ele parecia evitar qualquer interação, o que não era típico por aqui. A casa dele estava sempre iluminada à noite, e frequentemente eu ouvia barulhos estranhos vindo de lá. Nada exatamente alarmante, apenas coisas que me deixavam curioso. O comportamento de Rick começou a mudar um pouco depois de algumas semanas. Ele começou a passar noites em claro, com as luzes da casa acesas o tempo todo. O mais estranho era o padrão dos barulhos. Às vezes, parecia que ele estava movendo móveis, mas em outras noites, era um som mais sutil, como se algo estivesse sendo arrastado ou raspado contra o chão. Numa noite, o barulho era particularmente intenso. Eu estava tentando dormir quando ouvi um som estranho, como se alguém estivesse batendo com algo pesado contra a parede. Não consegui ignorar, e em vez disso, decidi dar uma espiada. Peguei minha lanterna e fui até a janela da sala, tentando ver o que estava acontecendo na casa ao lado. Pela janela, eu vi Rick se movendo freneticamente de um lado para o outro. Ele estava carregando uma caixa diferente, uma menor, e parecia estar organizando uma espécie de ritual. Havia velas espalhadas pelo chão. Em vez de ficar aliviado por ver que ele estava apenas fazendo algo inofensivo, eu fiquei com um calafrio. Algo não estava certo. Eu continuei observando, tentando entender o que ele estava fazendo. De repente, ele se ajoelhou no chão e começou a desenhar símbolos estranhos no piso. O que eu via não parecia normal. Eram símbolos que eu nunca tinha visto antes e que tinham uma aparência antiga e esotérica. A sensação de desconforto só aumentou quando as luzes começaram a piscar. O ambiente na casa de Rick parecia estar carregado de uma energia que eu não conseguia identificar. Era como se a própria casa estivesse tentando se manifestar de alguma forma. Eu me senti inquieto, e uma sensação de que algo estava prestes a acontecer começou a se instalar em mim. Eu voltei para casa, tentando não pensar muito sobre o que tinha visto. Era difícil não se preocupar, e eu comecei a me perguntar o que Rick realmente estava fazendo. As coisas na casa dele continuaram a acontecer, e o comportamento estranho dele não fez mais sentido com o passar do tempo. Mas, por mais que tentasse ignorar, a sensação de que algo estava errado só cresceu. Nessa noite, enquanto eu tentava dormir, não consegui tirar da cabeça as imagens da casa de Rick. Os símbolos, as velas e a energia estranha que eu havia sentido. Tudo isso estava me deixando cada vez mais ansioso. Eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo, mas não tinha ideia de como começar. A noite avançou e, enquanto as horas passavam, eu comecei a sentir que a situação estava além do que um simples vizinho curioso poderia lidar. Decidi que precisava tomar uma atitude, mas não sabia o que era. Era um misto de medo e curiosidade que me fazia ficar acordado, imaginando o que mais poderia acontecer na casa ao lado. Esse foi apenas o começo. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que eu sabia sobre o meu tranquilo bairro. Mas por enquanto, tudo que eu tinha era um monte de perguntas sem resposta e uma sensação crescente de que algo muito ruim estava por vir. E assim começava a estranha e aterrorizante jornada que estava prestes a revelar o lado mais sombrio da vida na minha vizinhança. A inquietação que eu sentia começou a se transformar em algo mais palpável quando os estranhos barulhos começaram a ficar cada vez mais frequentes e perturbadores. Rick continuava a agir de forma estranha, e as noites passaram a ser especialmente desconfortáveis. Na primeira noite depois da minha visita ao vizinho, os sons continuaram,
mas estavam mais intensos. A princípio, eram apenas passos e murmúrios baixos, mas depois de alguns dias, começaram a se tornar mais variados e inquietantes. Era como se algo estivesse se arrastando, ou alguém estivesse batendo com algo pesado nas paredes e no teto. O que era uma irritação leve se transformou em um motivo de preocupação real. Foi numa dessas noites de barulhos constantes que eu decidi agir. Eu estava tentando dormir, mas o som parecia estar vindo diretamente da casa de Rick. Não era um som ocasional. Era como se estivesse vindo de todos os cantos da casa, um ruído que parecia não ter fim. Eu sabia que precisava investigar mais a fundo. Com a lanterna em mãos, eu me aproximei da casa de Rick. A rua estava silenciosa e a única coisa que se destacava era o brilho das luzes da casa de Rick, que estavam acesas em todas as salas. Eu andei cautelosamente até a janela da sala e espiei de fora. A visão era mais perturbadora do que eu esperava. Dentro da casa, o que eu vi foi algo que parecia saído de um pesadelo. A sala estava um caos, com móveis empilhados e caídos, e parecia que alguém havia tentado criar um espaço dentro daquele desordenado espaço. Rick estava de pé no meio da sala, movendo-se rapidamente de um lado para o outro. Ele estava usando um tipo de túnica e parecia estar concentrado em algo que estava acontecendo no chão. O que me deixou mais perplexo foi a sensação de que ele estava envolvido em alguma espécie de cerimônia ou ritual. O caos não parava. Enquanto Rick continuava a sua atividade frenética, as luzes começaram a piscar, e a atmosfera na casa parecia cada vez mais pesada. Eu estava à beira de voltar para casa, mas algo me impeliu a continuar observando. A sensação de que algo estava errado era avassaladora. Nessa mesma noite, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, um grito baixo e angustiado ecoou pela casa de Rick. Eu quase deixei a lanterna cair de tanto susto. O grito foi interrompido abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Não sabia o que havia causado aquele grito ou o que estava acontecendo dentro da casa, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. Decidi voltar para casa e procurar qualquer informação que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu pesquisei na internet e na biblioteca local sobre qualquer atividade esotérica ou rituais que pudessem explicar os eventos. Encontrar algo relacionado a essas práticas foi difícil, mas eu comecei a perceber que Rick estava envolvido em algo mais profundo do que apenas atividades comuns. Durante os dias seguintes, os barulhos persistiram, mas o padrão começou a mudar. Agora, não era apenas o som de algo sendo arrastado ou batido. Às vezes parecia que algo estava tentando se comunicar. Eu ouvia sussurros e murmúrios que pareciam ser palavras em uma língua estranha. A atmosfera ao redor da casa de Rick estava carregada, e eu não conseguia mais ignorar o fato de que algo muito perturbador estava acontecendo. Meu desconforto atingiu um ponto em que eu sabia que não poderia mais permanecer apenas como um espectador. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, mais importante, proteger a mim mesmo e a minha casa de qualquer potencial perigo. O medo e a ansiedade começaram a se transformar em uma determinação de resolver o mistério que parecia estar afetando a minha vida cotidiana. As noites se tornaram um teste de resistência, e eu passei a me preparar para qualquer coisa que pudesse acontecer. A inquietação estava sempre presente, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava a cada dia. O comportamento de Rick e os sons provenientes da sua casa haviam se transformado em algo que eu não podia ignorar mais. Estava claro que a situação estava longe de ser normal, e eu precisava descobrir o que estava realmente acontecendo, antes que fosse tarde demais.
A noite seguinte prometia ser a mais reveladora até agora, e eu estava determinado a enfrentar o que quer que fosse que Rick estava tentando esconder. Com uma mistura de coragem e medo, eu me preparei para o que estava por vir, sabendo que a resposta que eu procurava poderia ser mais aterrorizante do que eu poderia imaginar. A tensão estava alta, e eu não conseguia parar de pensar no que havia visto na casa de Rick. O caos dentro da casa e a sensação crescente de que algo estava errado me levaram a uma decisão inevitável. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Com base no que eu já tinha visto, estava claro que Rick estava envolvido em algo muito além do que parecia à primeira vista. Numa noite particularmente fria, depois de ouvir uma série de barulhos estranhos e murmúrios incompreensíveis, eu decidi que era a hora de investigar mais a fundo. Com uma mistura de nervosismo e determinação, eu peguei minha lanterna e me dirigi para a casa de Rick. O barulho mais recente tinha sido diferente. Parecia uma espécie de entoação ou canto que eu não conseguia identificar. Quando cheguei na casa, a situação estava mais calma do que nas noites anteriores. As luzes estavam apagadas, e a casa parecia silenciosa. Decidi que era uma boa oportunidade para dar uma olhada mais de perto, antes que Rick voltasse para casa. Caminhei até a porta dos fundos, que estava entreaberta, e entrei com cuidado. A casa estava em silêncio absoluto, e eu me movia com a maior cautela possível. A sensação de estar invadindo o espaço de alguém me deixou ainda mais alerta. Fui até a sala de estar, onde tudo havia começado. O caos que eu tinha visto antes ainda estava presente. Móveis empilhados, caixas espalhadas, e o mesmo cheiro de cera de vela no ar. Foi então que eu avistei algo no canto da sala. Uma pequena caixa velha, coberta com um pano. A caixa estava na mesma posição em que eu a tinha visto antes, e parecia ter sido o centro de toda a atividade de Rick. Aproximando-me com cuidado, tirei o pano e abri a caixa. O que encontrei lá dentro fez meu coração acelerar. A caixa estava cheia de objetos estranhos. Velas de cores variadas, amuletos, símbolos esquisitos e alguns livros com capas antigas e desgastadas. A visão desses itens me deixou com uma sensação de desconforto e curiosidade. Eu sabia que esses objetos não eram comuns e provavelmente tinham algum tipo de significado oculto. Peguei um dos livros e o abri. As páginas estavam repletas de símbolos e diagramas complexos. Eu não consegui entender muito, mas uma coisa estava clara. O conteúdo era sobre práticas esotéricas e rituais antigos. As palavras eram difíceis de ler, e eu percebi que Rick estava envolvido em algo que estava além da minha compreensão. O ponto de virada aconteceu quando eu ouvi um som vindo de um andar superior. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu decidi investigar. Subi as escadas e me dirigi para o quarto onde eu tinha ouvido o barulho. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la, encontrei Rick em meio a um ritual que parecia estar em plena execução. Rick estava em um círculo feito de velas, que estavam acesas e projetavam uma luz tremulante. Ele estava recitando palavras em voz baixa e parecia estar completamente imerso no que estava fazendo. Em cima de um altar improvisado havia um livro aberto, com mais símbolos e diagramas que eu não conseguia decifrar. O ambiente estava carregado de uma energia que parecia quase palpável, e eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer. A situação ficou ainda mais perturbadora quando Rick começou a entoar um cântico que fazia o ar parecer vibrar. As velas começaram a brilhar mais intensamente. Por um momento, a sala parecia estar em outra dimensão. Eu estava paralisado pela cena diante de mim e, ao mesmo tempo, sentia um medo crescente do que poderia acontecer a seguir.
Foi quando eu percebi que o que Rick estava tentando fazer poderia ter consequências graves. Ele estava tentando invocar algo ou criar uma conexão com algo que não deveria ser mexido. O sentimento de urgência me fez decidir que era hora de agir. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas a situação era tão surreal que eu sabia que, se não houvesse uma intervenção imediata, as coisas poderiam sair do controle. Enquanto eu esperava pela chegada da polícia, a situação dentro da casa de Rick começou a se intensificar. As velas explodiram em chamas inesperadas e o ambiente parecia estar em um estado de tumulto. Eu pude ouvir o som de algo se movendo rapidamente, como se uma força invisível estivesse se manifestando. O próprio Rick parecia estar em transe, completamente alheio ao caos ao seu redor. A polícia chegou finalmente, e eu os guiei até a casa de Rick. Quando encontraram a cena de caos que eu havia visto, mas Rick havia desaparecido. O ritual estava interrompido e a casa estava em desordem, mas Rick não estava mais lá. A polícia fez uma investigação, mas não encontrou pistas sobre o paradeiro de Rick. Eu fui um dos poucos que presenciou o que aconteceu naquela noite, e minha descrição do que vi foi recebida com ceticismo. A situação ficou ainda mais estranha quando, após a investigação, a casa de Rick foi deixada em paz e as ocorrências misteriosas cessaram. As noites se tornaram mais calmas depois daquele evento, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou completamente. O que quer que Rick estivesse tentando fazer naquela noite parecia ter sido interrompido, mas o mistério do que realmente aconteceu ainda pairava no ar. Agora, enquanto continuo a viver aqui, eu me sinto constantemente alerta. A casa ao lado está vazia e silenciosa, mas o medo e a curiosidade sobre o que Rick estava tentando realizar continuam a me assombrar. O que eu descobri naquela noite não é algo que eu possa facilmente esquecer, e o mistério do desaparecimento de Rick é um lembrete constante de que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas. Depois daquela noite turbulenta, a calma que se seguiu foi inquietante. A casa de Rick estava agora abandonada, e a sensação de que algo estava errado pairava sobre a vizinhança. Mesmo com a investigação da polícia, o mistério em torno do desaparecimento de Rick e do que ele estava tentando fazer permanecia sem resposta. Nos dias seguintes, eu notei que o ambiente ao redor da casa estava diferente. Havia uma sensação de desconforto no ar, algo que eu não conseguia identificar, mas que parecia ser uma sombra deixada pelo caos anterior. O silêncio na casa ao lado era perturbador. O que antes era uma casa viva com barulhos estranhos e movimentação constante agora estava completamente em silêncio, como se estivesse esperando por algo. Numa noite particularmente escura e fria, enquanto eu tentava assistir televisão e distrair minha mente, o medo voltou com força total. Eu estava sentado na sala quando ouvi um som estranho vindo da casa de Rick. Era um som que eu conhecia bem, mas que parecia ter mudado de algo de um barulho irritante para algo mais profundo e ameaçador. Era uma espécie de murmúrio, mas não de vozes comuns. Era como se alguém estivesse falando em um tom baixo e incompreensível. A curiosidade me levou a dar uma espiada. Eu me preparei novamente e fui até a casa de Rick, que estava agora coberta de poeira e sinais de abandono. A porta dos fundos estava entreaberta, assim como eu tinha encontrado antes. Entrei com a mesma cautela, tentando não fazer barulho. A casa estava ainda mais desorganizada do que antes, e a sensação de opressão parecia ter aumentado. Foi então que percebi algo novo. Marcas estranhas haviam sido feitas no chão, ao redor da área onde Rick havia realizado o ritual. Pareciam ser os mesmos símbolos que eu tinha visto no livro, mas agora estavam espalhados por toda a casa,
como se uma presença invisível tivesse feito uma marca de sua passagem. As marcas estavam cobertas de uma substância escura, que parecia estar secando e endurecendo. O medo se intensificou quando eu percebi que o murmúrio não era um eco da noite anterior, mas algo que parecia vir do próprio chão. Era como se as paredes estivessem transmitindo uma mensagem, uma comunicação que eu não conseguia decifrar, mas que me fazia sentir uma crescente sensação de perigo. Eu decidi que era hora de investigar mais a fundo. Em um ato de coragem ou tolice, fui até o porão, uma área da casa que parecia ter sido deixada em completo abandono. As escadas rangiam a cada passo, e eu pude sentir o ar frio e úmido ao descer. O porão estava cheio de objetos antigos e móveis empoeirados, mas o que chamou minha atenção foi um armário escondido atrás de uma pilha de caixas. Com o coração acelerado, abri o armário e encontrei uma caixa velha e empoeirada, semelhante àquela que Rick havia levado para dentro da casa. Dentro da caixa, havia mais livros e objetos esotéricos, mas algo estava diferente. Alguns dos itens estavam cobertos de uma substância que parecia sangue seco. Eu não sabia o que era, mas o aspecto sangrento e as imagens perturbadoras nas páginas dos livros me deram uma sensação de que eu estava me envolvendo com algo perigoso. A noite estava avançando e o medo estava me consumindo. Enquanto eu tentava sair do porão, os barulhos aumentaram. Era como se a casa estivesse se movendo. Os rangidos e os estalos pareciam ser mais intensos e desordenados. A sensação de que algo estava se aproximando ou se manifestando era inescapável. Eu decidi que precisava sair de lá, e com a adrenalina correndo, subi as escadas e saí da casa. A porta dos fundos se fechou atrás de mim com um estrondo, e eu percebi que a sensação de pavor havia tomado conta de mim. As luzes da casa de Rick começaram a piscar novamente, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. As semanas seguintes foram um tormento. Eu mal conseguia dormir, com pesadelos constantes e uma sensação de que algo estava prestes a se manifestar. A casa de Rick continuava a ser uma presença inquietante e constante, mesmo sem ninguém lá. Eu tentava me distrair, mas a sensação de que algo havia sido desencadeado e que a situação estava longe de ser resolvida não me deixava em paz. O medo começou a se transformar em paranoia. Eu evitava sair de casa à noite e sempre verificava 2 vezes se todas as portas estavam trancadas. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha a menor ideia do que fazer a respeito. O mistério da casa de Rick estava agora tão imerso em sombras e incertezas que a sensação de estar sendo observado ou de que algo estava se aproximando tornou-se uma parte constante da minha vida. Eu estava determinado a descobrir a verdade, mas cada passo que dava parecia levar a mais perguntas e menos respostas. A casa de Rick e o que ele havia começado estavam me consumindo, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era uma constante na minha mente. A inquietação e o medo se tornaram parte da minha vida cotidiana, e a sensação de que o pior estava por vir só aumentava a cada dia que passava. A vida se tornará uma série de noites inquietas e dias cansativos. O mistério da casa de Rick me consumia, e a sensação de medo era uma constante. Mesmo durante o dia, a ideia de que algo poderia acontecer mantinha meu espírito em alerta. Não consegui encontrar paz, e o que era inicialmente uma curiosidade agora se transformava em uma obsessão. Foi numa dessas noites de insônia que eu decidi agir novamente. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me impulsionou a tentar descobrir mais sobre o que Rick estava tentando realizar. Estava claro que a situação estava muito além do que qualquer um poderia imaginar, e a sensação de que algo estava prestes a ser revelado me fazia agir com um misto de coragem e desespero. Dessa vez,
Minha investigação levou-me a buscar informações sobre a história da casa e de Rick. Eu decidi visitar a biblioteca local e ver se havia algum registro ou história sobre a casa ou sobre os antigos moradores. Eu esperava encontrar alguma pista que pudesse esclarecer a situação. Na biblioteca, comecei a pesquisar antigos registros e jornais locais. Meu objetivo era descobrir se havia algo de incomum na história da casa ou se algum evento estranho havia ocorrido na vizinhança no passado. A pesquisa estava se mostrando infrutífera até que encontrei um artigo antigo que mencionava uma série de desaparecimentos inexplicáveis na área há mais de 50 anos. O artigo falava de um culto que havia operado na região, conhecido por seus rituais obscuros e por uma série de desaparecimentos de pessoas que nunca foram encontradas. As descrições dos rituais e das práticas do culto eram alarmantes, e eu percebi que havia uma conexão com o que Rick estava fazendo. Eu encontrei o endereço de um antigo morador da cidade que havia investigado esses eventos há anos, um especialista em histórias locais e em eventos paranormais. Com alguma dificuldade, consegui marcar uma reunião com ele. A visita foi marcada para o dia seguinte, e eu estava ansioso para descobrir mais. No dia seguinte, fui até a casa do especialista. Ele era um homem idoso com um ar de sabedoria e um conhecimento profundo sobre a história da região. Eu lhe expliquei tudo o que eu havia descoberto sobre Rick e a casa, e ele começou a me contar a história que estava por trás do culto que eu havia lido no artigo. Segundo ele, o culto havia sido liderado por um homem chamado Samuel Hargrove, que acreditava em invocar forças além do mundo material. O culto praticava rituais para se comunicar com entidades do além e acreditava que poderiam obter poder e controle através desses rituais. Hargrove e seus seguidores desapareceram sem deixar rastros, e a história se tornou uma lenda local. O mais perturbador foi quando o especialista me revelou que a casa de Rick havia sido uma das propriedades usadas pelo culto durante sua operação. Ele me mostrou um antigo mapa da área, e eu reconheci a casa de Rick como uma das localizações importantes para os rituais do culto. A sensação de terror aumentou quando ele me contou que a energia residual de tais rituais podia permanecer por décadas, influenciando eventos e pessoas ao longo do tempo. Com essa nova informação, percebi que Rick não estava apenas realizando rituais esotéricos, mas estava tentando concluir algo que havia sido iniciado há muito tempo. A conexão com o culto e as práticas antigas fazia sentido agora, e o comportamento de Rick parecia uma tentativa de reviver ou completar o que havia sido iniciado no passado. De volta para casa, minha mente estava repleta de novas perguntas e um medo renovado. Eu sabia que a casa de Rick não era apenas um lugar de mistério. Era um local onde eventos sombrios haviam ocorrido e onde a influência dessas práticas ainda estava presente. A sensação de que algo estava prestes a se manifestar não era mais apenas um sentimento vago. Agora parecia ser uma iminência real. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a inquietação era quase insuportável. Eu estava determinado a confrontar o que quer que fosse que estivesse se manifestando, mas o medo de que algo terrível pudesse acontecer me impedia de descansar. O conhecimento de que a casa tinha uma história tão sombria só aumentava a sensação de que eu estava apenas começando a descobrir a verdade. O próximo passo era mais complicado. Eu precisava enfrentar a realidade de que Rick poderia ter deixado um legado perigoso e que o que quer que ele estava tentando fazer poderia ainda estar em andamento. O que quer que ele estivesse tentando fazer naquela casa, se estava tentando invocar algo ou apenas realizar rituais, nunca foi esclarecido. Eu tentei falar com a polícia, mas eles não encontraram nenhuma evidência concreta sobre o que aconteceu. A sensação de que algo terrível havia ocorrido ali permaneceu. Eu continuo morando aqui,
E a casa de Rick está agora vazia e coberta de poeira. Às vezes, quando estou acordado à noite, ainda escuto barulhos estranhos e vejo as luzes piscando, mesmo que a casa esteja vazia. Eu não sei se é a minha mente pregando peças ou se algo realmente ficou para trás. Bem, essa é a história do que aconteceu aqui. Nunca vou esquecer aquelas noites e o que eu vi naquela casa. Às vezes, o desconhecido é melhor deixado assim, no escuro. Até a próxima, e mantenha-se seguro.